Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam super bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial e unidos somos muito mais fortes. E hoje, galera, um episódio super especial. Dois caras feras aqui conosco, uma lenda do nosso segmento. Quem estará conosco hoje? Peter Graber. Cláudio Gaspari. Peter Graber e Cláudio Gaspari, galera, ó, esse episódio tá sensacional, imperdível. A gente, Kleber. Queria fazer meu joinha. Você nem apresentou a gente, eu queria fazer meu joinha. Eu não apresentei ainda. Nem falou que a gente faz benchmarking. Galera, o episódio tá sensacional e é muito bom todas as manhãs estar juntos com vocês aqui no canal do CT. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa querida, a mascote do CT Segurança, Eusébia Matoso. Galera, vocês perceberam que esse é um episódio diferente, né? Christian Visval e Adalberto Benhaja. Vamos animar. É isso aí, galera. Esse episódio qual o número de nosso episódio, Adalberto? Hoje é o 196º. 196. Caraca. 196 episódios. Animal. Sensacional estar com vocês. E, galera, esses dois convidados conosco, trazendo uma mensagem super bacana, tá imperdível, fica com a gente. E, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito louco porque eu nunca na minha vida achei que ia ter um momento de bater um papo com o Peter Graber, que é um dos precursores do nosso mercado. Acho que pra gente que é do segmento, né, cara, poder ouvir ele falar, contar as histórias do cara que desbravou mesmo o segmento, né? É fantástico. Animal, muito legal, imperdível. E eu não conhecia e a nova gestão, né? E uma visão, né, agora da gestão... De uma gestão profissional, né? Profissional com o Cláudio Gaspari. Então, assim, é muito legal isso, a gente... Cara, episódio vai ser fantástico a gente acompanhar de novo os dois aí. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like nesse vídeo que é fantástico. A gente volta daqui a pouco. Mas, pessoal, eu queria, Peter, que você começasse falando para a nossa audiência, contando um pouco da tua história, da tua trajetória. Você que é pioneiro no segmento de alarmes no Brasil. Veio lá de Harvard, né? Com uma condição de estar criando essa empresa lá em 1981. Conta um pouquinho para nós desse começo, né? O que te levou a voltar para o Brasil e criar essa empresa que hoje cara, continua sendo. Eu acho que não tem alguém da audiência aqui que não conheça, que nunca tenha, no mínimo, ouvido falar do Peter Graber. É uma honra tê-lo conosco. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Esse programa bacana, descolado, que vocês estão fazendo. A história é assim, eu terminei o meu MBA em 81 e eu tinha até feito summer job na McKinsey para trabalhar como consultor na Alemanha e não sei o quê, e eu teria até gostado de fazer isso por alguns anos. E aí, a minha mulher, que já estava comigo lá, ficou grávida e tal, e a gente falou, quer saber, vamos voltar para o Brasil e eu vou empreender, vou procurar alguma coisa para fazer. E voltamos, e aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer, ou comprar uma empresinha pequena, em princípio sem dinheiro, mas comprar. E aí surgiu essa ideia de fazer uma empresa de alarme. Eu achei que o Brasil, quer dizer, considerando todas as condições brasileiras, isso poderia ser uma boa ideia. Aí eu fui para os Estados Unidos em feira de segurança, e vi que o mercado americano já era grande. Na época, 7%, 8% das residências já tinha alarme, tinha empresas grandes. Aí eu fui ver
os demonstrativos financeiros dessas empresas e falei, pô, o pessoal é bastante rentável e tal. Pô, se nos Estados Unidos, que é um mercado quase perfeito e muita concorrência, dá para ter essa rentabilidade, é nessa que eu vou. E decidi, então, fazer uma empresa de alarme no final de 81, e aí demorou até julho de 82 para preparar tudo e para lançar a empresa para vender. E como naquela época era proibido importar no Brasil, você não podia importar um automóvel, você não podia importar um queijo, você não podia importar um painel de alarme. Então, fez parte do plano, quer dizer, ter uma atividade que era projetar um painel de alarme, produzir um painel de alarme, em escala totalmente subótima, né? Porque você começa produzindo 10, depois vai para 20, depois foi para 100, e o cara lá fora produzia milhares e milhares de painéis. Tá? Mas a década de 80 foi assim. Tá? Aí começamos a vender, lançamos uma empresa, começamos a vender. E aí, você sabe, quer dizer, o conceito era bacana, a gente fazia um monte de visitas e 90% das pessoas que a gente ia visitar para vender um alarme não compravam nada. Você ia lá vender a ideia de ter um alarme. Era uma coisa totalmente nova no Brasil. Tinha 2 empresinhas pequenas em São Paulo. E aí foi bastante difícil o começo. Os primeiros anos Peter, foram... Só para contextualizar essa questão da importação, claro, tem um contexto histórico importantíssimo, mas quando a gente fala hoje em alarme, o pessoal já pensa nessa questão de monitoramento, de sistemas digitais. Ali a gente está falando, nos anos 80, de equipamentos tudo baseado em relézinho, né? Era sistemas que funcionavam sensor e dispara-sirene, né? Não, tem mais. Em novembro de 82, a gente lançou a primeira central de monitoramento do Brasil, tá? E, na época, era um modem que transmitia por linha comutada, fazia aquele... Era pulso, era por linha de pulso, né? E aí tinha um problema, você tinha que homologar o equipamento na Telebrás, para poder pendurar no sistema Telebrás, tá? E aí a gente foi homologar na Telesp, era tudo corrupto e era difícil. E aí eu tinha um conhecido, entende, que trabalhava na Telemig, e esse cara nos ajudou a apresentar as pessoas e sem nenhuma corrupção e nada, o negócio andou. Nós homologamos o equipamento para pendurar na linha, né? E aí tinha, então, a central de monitoramento, né? E daí os clientes queriam... A gente tinha, sabe? Era só um consolezinho, assim, pequenininho, né? Em cima de uma mesinha, numa salinha mirradinha, né? E os clientes queriam visitar e a gente falava, não, por razões de segurança... não pode ser visitado. Olha, ninguém sabe nem onde é a central. O local da central é confidencial, porque não tinha como, se o cliente entrasse lá, visse aquele painelzinho e tal, e a gente cobrava uma fortuna. O cara pagava tanto fixo, e aí por janela, entende? Por janela, por porta monitorada, o cara ainda pagava mais um tanto. Então, dava aquelas taxas de monitoramento que, convertido para os dias de hoje, era capaz de dar R$1.000, entendeu? E era realmente para o mercado, sabe, de rico e tal. E foi muito difícil. A gente tinha muito pouco volume e uma margem alta. Tá? E aí, no mesmo ano, no final de 82, eu abri a filial de São Paulo. Então, começou em Campinas, mas aí já em 82 foi para São Paulo, e a gente foi desenvolvendo esse mercado, entende? Quer dizer, realmente, eu tinha uma inveja do vendedor de piscina, entende? Que ele ia visitar um cliente, e ele não precisava explicar para o cliente qual era o benefício da piscina, que refresca, que é gostoso. O alarme, você precisava, era um puta malho de vendas, entendeu? E o cara achava bacana, mas depois no final não comprava. Sabe, nenhum arquiteto, nem os arquitetos conheciam, era realmente o início.
E aí você tem quer dizer, existe um conceito que é a curva de vida de produto, assim, o life cycle, né? Quer dizer, quando você entra um pouco cedo, que foi o caso, você sofre muito para decolar e pode quebrar antes de decolar. Porque depois, na década de 90, quando veio o Collor, foram abertas as importações. Certo? Imediatamente a gente fechou a nossa fabriquinha e passamos a importar painel do exterior. Tá? Começamos trabalhando com um canadense, que era DSC. Era DSC. Nós começamos, nós fomos lá, eu fui lá, eu falei lá com o dono da DSC e peguei uma representação exclusiva para o Brasil da DSC e comecei a vender DSC. Tá? E aí o preço caiu muito, né? Porque era um painel super bacana, mais fácil de vender, porque ele tinha muito mais atributos e funcionalidades, né? E aí o mercado decolou, porque a gente começou a vender por metade do preço de antes, e o Brasil teve uma fase dele, a década de 80 também foi uma década perdida, e foi difícil aqueles planos econômicos todos. Então, eu realmente amassei o pão, como é que é? Diz amassei. O pão que o diabo amassou. Comi o pão que o diabo amassou. O pão que o diabo amassou. Foi muito difícil a década de 80 para mim. Né? Na década de 90, o negócio decolou. Né? Mas vamos fazer só vamos chamar o pessoal do Insta. Tá encerrando, né, Silvano? Já encerrou. A gente colocou a mensagem lá. Já tá aqui. O Silvano tá falando com a gente hoje, tá agradável, né? Essa conversa tá mudo, né? Eu não quis interromper a história. É que, na verdade, hoje o Instagram e o Facebook estão com problemas. Né? Então, a gente encerrou... O Facebook da revista encerrou sozinho, por conta própria hoje. O do CT continua online. E o Insta demorou, mas foi. Mas a gente não quis interromper, então. Mas vem para cá se tiver no Insta também, pessoal. A gente está no YouTube. Bom, mas quem já está aqui e está curtindo, já deixa seu joinha aqui nesse vídeo. Ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem desse grande convidado para mais pessoas. E quem está aqui no chat com a gente, quem está ouvindo essa programação, não deixa de se inscrever aqui no canal do CT e ativar as notificações. Peter, você estava falando, estava me lembrando, eu entrei no segmento em 89, né? E com aquelas centraizinhas da Royal. Não, primeiro foram as primeiras centrais fabricadas em casa, né? Porque a gente não tinha alternativa. Eu fabricava a KR2000 com relézinho. Eu botei na mala e trouxe. Eu botei na mala e trouxe. E depois as centraizinhas verdinhas da Royal, que essas fizeram história também, né? Do seu Carvalho fabricando as centrais. Ele fazia aquelas centrais para bancos também, aquelas discadoras que foram para o mercado sem teclado, não tinha como programar, você mandava programar o chip com o número de telefone fixo do cliente para poder fazer a discagem, e foi nessa época que eu também acabei entrando aí como instalador na época, subindo em forro, colando fio lá com cola de sapateiro, e esse foi o início da jornada no segmento. Mas eu acabei te interrompendo, você estava falando depois da questão... Mas na década de 90, o mercado de alarme decolou. Em 92, a gente comprou uma empresa de vigilância do grupo ISS, que tinha começado com vigilância e resolveram sair desse negócio, e compramos essa empresa deles. Aí, em 95, a gente começou o negócio de segurança eletrônica para o mundo corporativo, aí, quer dizer, como seria a Veolink hoje, né? E aí foi uma década de muito crescimento, muito legal. Né? Aí, no ano 2000, a ADT queria entrar no Brasil, eles nos procuraram queriam nos comprar, e eles, nos Estados Unidos, eles faziam comodato, né? E a gente estava crescendo 30% ao ano, mas a gente vendia o alarme por metade do nosso custo para botar o cliente de monitoramento para dentro. Só que a gente não tinha bala para fazer o comodato, não tinha caixa para dar de graça. Né? E aí
eles falaram, eu sabia como eles trabalhavam e tal, e aí a gente falou, quer saber, vamos pensar na possibilidade de vender, tá? E aí a gente contratou o Banco Garantia na época, tá? E que organizou a venda, basicamente foi um leilão, e apareceu a Siemens que pagou mais do que a DT levou, entendeu? Então foi a primeira vez que eu vi um cheque grande na minha vida, tá? Ali não deu saudade do vendedor de piscina, não, né? Ali não deu, né? Ali distanciou do vendedor de piscina, né? Como? Ali distanciou do vendedor de piscina. Não deu mais saudade do vendedor de piscina, não, né? Quando veio o chefe. Então, quer dizer, foi uma coisa importante para a gente. E no ano 2000, a gente começou a empresa de rastreamento. Então, ainda dentro da empresa de alarme, tinha um cantinho lá, escolhemos alguém, falamos, vamos fazer uma empresa de rastreamento. O cara passou quase um ano para entender tudo como funciona e vender o primeiro rastreador. E depois a empresa cresceu também, assim como a vigilância cresceu. Aí, lá por 2008, entrou o Pátria Investimentos na nossa empresa de rastreamento, a gente ficamos sócios iguais na empresa que passou a chamar Zatix. E o negócio, quer dizer, aí foi uma trajetória bacana, as empresas cresceram, quer dizer, década de 90, 2000, 2010, quer dizer, de 2010, quer dizer, as coisas se desenvolveram bem, tá? E daí, quer dizer, a gente começou, nós vendemos a empresa de vigilância em 2017, que foi uma das maiores empresas de vigilância do Brasil. A gente aí vendeu a empresa de rastreamento em 2019 e hoje a gente ainda tem, então, a empresa de segurança eletrônica para o mundo corporativo, que é a Veolink, e temos essa volta minha para o mercado de alarme e a portaria remota, que é a PGA, né? Então, essas são um pouco a história, e é muito legal você ver, né, de como um mercado muito incipiente, como o mercado realmente cresceu, como foi importante abrir as fronteiras para poder importar, e aí, né, como agora, na última década, como os produtos baratearam, né? Quer dizer, é inacreditável como, para uma mesma funcionalidade, o custo caiu muito, muito, muito. Tá? Quer dizer, e é parte de qualquer ramo de tecnologia, né? Quer dizer, a tecnologia vai fazendo cada vez mais por um preço cada vez menor. Tá? E eu acho que nós estamos vivendo isso. Tá? Mas uma coisa que eu achei legal pontuar é que quando você fala, né? Porque a gente uma década de crescimento, a gente crescemos bastante, foi legal e tal. Isso não quer dizer que foi fácil, né? Gente, sempre tem desafios. Quer dizer, empreender é uma delícia, mas todo dia você tem desafios. Quer dizer, empreender dá prazer quando no agregado as coisas estão dando certo e você tem dinheiro para pagar as contas e para crescer, porque quando você cresce muito também falta dinheiro, né? Quer dizer, porque você precisa do capital de giro e, quer dizer, em épocas de crescimento forte você fica apertado de caixa, né? Fica apertado, quer dizer, então é isso aí, é um desafio todo dia, mas no geral é muita alegria, quer dizer, no nosso caso foi um prazer essa caminhada de empreendedor no ramo de segurança, que foi meu principal ramo. Eu ainda fiz coisas fora do ramo de segurança também, algumas deram certo, outras não, mas é isso, faz parte de empreender. Coisa que, viu? Vocês entendem? Eu fiz muita coisa errada ao longo da vida. Tá? Quer dizer, daria para fazer uma entrevista só para contar dos erros. Tá? Mas isso é legal, né, Peter? Porque a
a gente fala, a diferença entre o sucesso e o fracasso é ter mais acertos do que erros, porque erros vão acontecer. A questão é você... E quem não... Gente, só não erra quem não faz. Quem não tenta. Quem não tenta. Quem não faz. Tem muita Não, coisa... E a forma como você lida com o erro, né? Só para citar um exemplo lá atrás, né? A gente, sei lá, 20 anos atrás, ou mais, não mais, na década de 90, surgiu a ideia, vamos fazer um alarme de piscina. Um alarme que se cair uma criança na piscina, toca e o pessoal pode correr para tirar a criança. Fizemos o produto, ficou bonito, funcionava bem, e botamos, acho que inclusive no mapping naquela época, não vendeu nada. Foi um insucesso total. Só para citar um exemplo. Isso tudo por causa daquela inveja do vendedor de piscina. Falou, isso é fácil de falar, né? O alarme de piscina vai ser fácil de vender. Pois é. Vendedor de piscina não saía da cabeça, né? Tem alguma coisa ali, você tem alguma coisa com piscina na história da sua vida, pelo jeito, né? Não, nem sei se a ideia foi minha, não me lembro quem teve. Como o senhor falou que deve ter sido de um cidadão, o senhor deve conhecer, chama Luciano Caruso, conhece? Eu lembro, conheço. Ele está aqui falando, manda um oi para ele, manda um oi para ele. Ele deve ter sido um dos seus erros também ou não? Não. Ó, viu? Para falar de acertos, quer dizer, a gente acertou muito com pessoas ao longo da vida, tá? Quer dizer, eu tive sorte também, mas um exemplo é o Neto, que vocês conhecem. O Neto começou a trabalhar na nossa empresa como estagiário de engenharia quando a empresa tinha uma semana de vida em 82. E o Neto ajudou muito a fazer a empresa se tornar o que ela se tornou, tá? Quer dizer, é um grande profissional. O Caruso trabalhou muitos anos lá na nossa empresa de vigilância. A gente grande parceiro. Fácil vender mais, porque a gente sempre vendia mais caro um pouco mais caro que a concorrência, né? Porque a gente achava que entregava mais. Então a gente sempre queria um marketing eficaz, que gerasse mais leads e tal, mas é um bom profissional, ótimo profissional. Legal. Um ponto que seria interessante, como que você enxerga hoje exatamente o mercado, os profissionais, a evolução do que se tinha de matéria-prima de gente no mercado de segurança lá nos anos 80 e agora? O quanto as pessoas conseguiram evoluir e estão mais capacitadas? Ou, enfim, como está a sua visão referente às pessoas dentro do mercado de segurança? Então, quer dizer, isso evoluiu demais, né? Quer dizer, porque você não tinha literalmente ninguém que entendia quer dizer, seja principalmente na área técnica aí, quer dizer, você ia tendo que formar todo mundo, seja na área comercial, na área técnica. Quer dizer, a gente não, lá atrás você não contratava gente com experiência, tá? Quer dizer, hoje você tem uma enormidade uma quantidade muito grande de profissionais você pode contratar, inclusive como prestadores de serviço para instalar, para manter, se criou toda uma infraestrutura empreendedora, né? um cluster assim de atividades no universo de segurança que você pode contratar. E então realmente evoluiu muito. Você vai numa feira. Quando a gente começou a ir naquela primeira ISC, né, nos Estados Unidos, quer dizer, a gente via aquele monte, todas aquelas pessoas profissionais, quer dizer, no Brasil veio a ter feira de alarme, vocês talvez lembram melhor do que eu, mas já tem menos de 20 anos que as feiras começaram no Brasil, eu acho. Sim. Peter, como pioneiro, assim, como foi a importância da chegada de concorrentes no setor até para catequizar o mercado? Olha, para ficar no business de segurança, né? Quer dizer, a gente, na década de 80, a gente tinha 100% do mercado de monitoramento do Brasil, porque não tinha nenhuma outra central. Né? No Brasil, até 1990. Quando o mercado abriu,
Aí começaram a aparecer outras. E aquilo foi bom, porque estimulou a demanda primária, ajudou a desbravar o setor e criar o setor. Quer dizer, 10 anos depois, no ano 2000, a gente tinha mais ou menos 35% da receita de monitoramento no Brasil. Tá? Então, a gente tinha 100% de nada, era muito pequenininho, e depois passamos a ter 35% de algo, de um mercado que já tinha um bom tamanho. Né? E interessante observar que no mercado de alarme em particular, que o mercado brasileiro é menor do que outros mercados, e eu nunca consegui uma explicação, uma boa explicação para isso. Quando você compara os números da Argentina, do Chile, de países assim, no per capita, quer dizer, o Brasil é muito menor no pacote de receita recorrente. Estou falando, o meu foco sempre foi receita recorrente. Tá? Receita recorrente é o que gera valor, entende? E que gera rentabilidade alta, quer dizer, então, receita de monitoramento, o Brasil é muito menor do que outros países. Quer dizer, o Brasil, durante muitos anos, ele era menor do que a cidade de Los Angeles. Tá? Tem muito comentário, mas só para a gente fazer aqui uma referência, tivemos aqui um superchat do Victor Diago, falando: interessante ver que Campinas foi protagonista de diversos setores, inclusive de tecnologia. História inspiradora. Peter, abraço a todos da Veolink aqui, referenciando. Campinas tem esse viés, e o Peter participa de alguns conselhos, inclusive da FEAC, né? Incentivando a educação na região. Tem um vínculo muito forte com a região, né, Peter? O Roberto Costa, que é o nosso entrevistado do CTCast dessa semana, coloca: admiração e respeito pelo Peter Graber. Eu conheço pelo menos 20 anos, um estrategista, sempre um aprendizado quando eu participava de suas reuniões. Aí, olha que comentário legal também. O Alcio Binelli, o presidente da PGB Protect, ele não deve saber, mas a Graber foi um dos responsáveis por eu ter entrado no segmento de segurança e decidir representar a Protect há pelo menos 20 anos. Muito legal, né? Os monitores da Gradiente, na época que só tinha imagem em preto e branco, né? Depois começaram a ter as câmeras coloridas e veio os monitores para poder levar para o grande público aí a condição de termos imagens coloridas. Depois as câmeras day night com mutação automática, depois trazendo essa questão da Gradiente lá. Tem bastante história. Muito bom. Mas o Peter ia fazer um comentário. E eu cortei. Você ia falar? Fala, Adalberto. Não vou falar. Não, o que eu queria escutar, o Peter falando bastante, né, da dificuldade, quer dizer, da paixão, do quanto é bom e gostoso empreender, das dificuldades. Se eu pudesse compartilhar um pouco, então, desse momento de pandemia, né, uma situação diferente que a gente tem vivido, mais um grande desafio para os empreendedores, que ele pudesse compartilhar um pouco como ele, nas empresas dele, a visão dele, sugestão, enfim, de forma que todo mundo que está assistindo a gente, que também empreende ou que quer empreender, consiga levar de lição, que é sempre bom quando a gente tem pessoas com uma história dessa, a gente conseguir consumir o máximo que for possível de conhecimento, né? Bom, olha, quando veio a pandemia e a gente estava... Quer dizer, eu moro no exterior há quase 7 anos, tá? E morei alguns anos no Reino Unido e agora já estou em Portugal indo para 4 anos, tá? Então, eu vivo lá e as empresas... Quer dizer, eu não participo da gestão das empresas já há muito tempo. Quer dizer, a gente tem uma equipe de gestores, como eu disse, a gente acertou nos gestores e as empresas se desenvolveram e sem o meu envolvimento pessoal na operação, tá? E quando veio a pandemia e a gente começou a desenhar cenários de receita, de inadimplência,
sabe? Quer dizer, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, caramba, será que nessa altura da vida, que eu já estou meio aposentado e tal, ele vai encarar uma dificuldade dessa, né? E para nossa surpresa, o mercado de segurança, quer dizer, quer dizer, é como um serviço essencial, que está na própria hashtag nossa, de vocês aí, né? Quer dizer, somos essenciais. Quer dizer, esse mercado continuou, tá? Quer dizer, ele diminuiu em algumas áreas e continuou. Quer dizer, todo mundo que tem um monitoramento, quer dizer, o cara continua precisando de monitoramento, uma portaria remota, se o cara ficar sem a portaria remota, ele precisa recontratar a gente, é muito pior, tá? Quer dizer, vai subir o custo. Então, as empresas foram, no geral, muito resilientes. E o cenário de receita e de caixa que a gente previu na época, foi muito pior do que o que aconteceu. O que aconteceu foi o melhor. Quer dizer, na verdade, na Veolink, para citar um exemplo, a Veolink fez o orçamento de receita e de caixa que a gente previu quando a gente fechou o orçamento em novembro do ano passado, a empresa fez o orçamento, apesar da pandemia, no primeiro semestre. E com inadimplência baixa, porque a gente tinha muita preocupação, né, que o pessoal não fosse pagar. Você presta o serviço e o cara não paga. E no geral, tivemos pouco problema. Né? Na Peter Graber também tivemos inadimplência baixa. No caso da Veolink, a empresa continuou vendendo. Quer dizer, aí você precisa de um pouco de sorte. Quer dizer, a gente tinha um ótimo funil de vendas, feito por esse trabalho competente que a empresa faz, e aí a gente, quer dizer, teve clientes no setor financeiro, no setor de agribusiness, e que continuaram comprando e acabou fazendo orçamento. Tá? No caso da portaria, quer dizer, as vendas de portaria diminuíram muito durante a pandemia, porque você nem podia visitar, o pessoal não estava fazendo assembleia no condomínio, então venda de portaria caiu, mas as portarias que estavam no portfólio, nós somos a maior empresa da Grande São Paulo, continuaram e pagaram. Então, está sendo uma grata surpresa isso, e eu lá de Portugal acompanhava, né? Eu passei a fazer uma videoconferência, né, de toda semana para acompanhar a caixa. Quer dizer, nunca acompanhei o caixa das empresas tão próximo como durante a pandemia, mas numa função de conselheiro, assim, que sou, não de operador. Isso é muito importante. O Neto, inclusive, o Neto hoje também está no conselho, né, Peter? Isso. Ele fala, eu estou um pouco fora da operação, mas de alguma forma o Cláudio colocou ele lá na condição de marketing, com toda a sua bagagem. Ele vai estar conosco na semana que vem. Ele vai estar compartilhando um pouco dessas experiências conosco aqui no Café também. Eu queria só trazer para um momento histórico, que isso me chama a atenção, né? Quando você falou da questão do rastreamento, né? De entrar no mercado de rastreamento, na verdade já tinha uma empresa de rastreamento no segmento, que era a Minilink, não era? Que era a Satelital. Não, o líder, quer dizer, o precursor do business de rastreamento no Brasil foi a Autotrack. Autotrack, verdade. Certo? Quer dizer, ele entrou... Que era satelital, 100% satelital, 100% né? Satelital na década de 90, lá por 93, 94, 95, por aí, tá? E eles ficaram grandes, são uma ótima empresa e tal, quer dizer, a gente entrou depois, vendendo rastreamento baseado em chip de celular, e depois, quando a gente se juntou ao Pátria Investimentos, que tinha comprado a Omnilink, a gente passou a ser uma empresa que tinha as duas tecnologias. E aí trazendo
trazendo justamente essa questão do celular como um diferencial de tecnologia para poder competir numa determinada faixa de mercado, né, Peter? Numa condição e os preços preço competitivo. Mais, né? Lá no começo se pagava, sei lá, R$15 por mês para um chip. Depois esse negócio veio para 2, 3, né? No início você tem a dificuldade cultural de ensinar as pessoas o que é que você vende, né? Como você mesmo disse, né? Com o vendedor de piscina, a gente tem a dificuldade de dizer o que era alarme e tudo mais, e depois, quando você consegue ter êxito nisso, o mercado aí vira commodity, né? Então, esses desafios, né? É isso aí. Ô Peter, e nessa questão da educação, você lá no CCE incentiva essa questão da educação, mas tem uma parte da tua história que acho que é bem importante, que foi lá atrás o MBA em Harvard, né? Eu li uma vez que você fala que em um ano de Harvard você estudou mais do que todos os seus anos de engenharia. Você fez a lição de casa, hein, cara? Não! Você puxou a capivara inteira, hein? Eu lembro ter falado isso, sim. Inclusive, a gente achou aqui que tem um boleto do senhor de 1984 que é aberto ainda. Mas, e aí, esse networking, esse aprendizado, essa questão da educação, né? O quanto isso impactou na tua visão de gestão e de negócios para as empresas do grupo? Olha, o Harvard, para mim, foi, assim, foi transformacional na minha vida em duas dimensões, tá? Uma dimensão é tudo que eu aprendi, entende? Porque é um programa de 2 anos onde a gente estuda muito mesmo e eu aprendi bastante. Mas talvez mais importante do que isso foi eliminar as barreiras psicológicas. Eu saí lá do MBA perigosamente autoconfiante. Eu achava que eu era capaz de fazer qualquer coisa, de administrar qualquer coisa, podia dar uma empresa grande na minha mão que eu seria capaz de administrar. Quer dizer, eu fui ferramentado por um lado, mas também fiquei, como eu disse, perigosamente autoconfiante. Quando eu digo perigosamente, porque depois que você vai para a vida real e começa a levar os seus tombos, você fala, pô, na verdade não sou tão bom assim. Isso não me falaram, né? Aí, ao longo da vida, você vai desenvolvendo mais a humildade, fala, não, é o que eu falo, na prática a teoria é diferente. Nossa, realmente. Mas é isso, tá? Quer dizer, então, foi uma coisa muito, muito boa na minha vida, e eu acho que estudar é uma coisa que todo mundo deveria fazer, e hoje ficou muito mais fácil, porque você tem um ensino à distância, muito conteúdo muito interessante que você pode fazer compatibilizando com trabalho, para todo mundo que trabalha na área de segurança, por exemplo, pode fazer uma capacitação, seja setorial e específica para desenvolver conhecimento, seja de gestão. Então, acho que se educar é uma coisa, quer dizer, no fundo, um bom profissional é aquele que, vamos dizer, que aprende a aprender, quer dizer, porque você tem que aprender a vida toda. E você, quer dizer, o que você sabe hoje não vai ser adequado para daqui 20 anos. Você precisa se atualizar o tempo todo. E eu acho que isso é uma parte importante da vida profissional. E agora em intervalos, inclusive, muito mais curtos. Cada vez menores. Quer dizer, lá em Harvard, quer dizer, eles tentam manter contato com os alunos a vida toda e eles chamam de lifetime learning, né? Quer dizer, você se engaja e você está o tempo inteiro aprendendo e acho importante. E na área de tecnologia, mais ainda, né? Quer dizer, a área de tecnologia muda mais. Tá?
E eu acho que as ferramentas de gestão, a melhoria de produtividade nas empresas, você vê, a pandemia, ela vai dar um salto de produtividade, porque você, sabe, quer dizer, a gente, de repente, estava com o call center de portaria remota funcionando em casa. Quer dizer, fizemos um investimento de informática durante a pandemia. Imagina, quer dizer, para nós o pior que poderia acontecer num call center de 100 pessoas é aparecer o problema lá dentro, né? Sabe, a gente conviveu com um risco que era impensável, que era de repente a gente não poder atender o cliente porque a pandemia se alastra dentro do seu call center, entendeu? Então a gente espalhou todo mundo, na empresa, nós mudamos totalmente o layout da empresa, o call center que era em um andar, a gente fez em 3 andares, criando células de call center separadas, porque se desse um problema em uma, não dava nas outras, e botamos uma parte do pessoal em casa. Gente, você acha que isso vai voltar de uma vez? Não vai. Nós vamos sempre passar a fazer parte do call center em casa. Imagina quanta mão de obra qualificada tem uma mãe que está com filho pequeno, gostaria de trabalhar algumas horas, mas não pode sair de casa. Ou seja, o mundo muda e você precisa ir se adaptando a tudo isso. E a pandemia, acho que ensinou muito para nós. E, no fim, a produtividade vai melhorar, a competitividade da empresa vai melhorar. Desculpa, senhores. Nosso horário do café esgotou. A gente tem assunto para um café, para o almoço, para o jantar, depois o café do dia seguinte com o Peter. Tem muita coisa, muito aprendizado. E temos reprise hoje do café, hein? Temos reprise meio-dia 15. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de encerrar, porque é um momento ímpar, né, aqui, para a gente poder ter uma pessoa com tanta história, né? A gente ficou olhando para o chat e a quantidade de gente fala assim, eu trabalhei com ele em tal época, eu trabalhei em tal coisa. Foi por conta dele, o Everton Lima colocou, foi por conta do trabalho que ele fez que eu entrei no ramo de segurança e assim por diante. Como né, ser o precursor de um segmento que hoje tem a proporção que tem, né? Tem aí dezenas de milhares de empresas que tem ali como referência esse norte. Como é olhar para trás e ver isso? Olha, satisfação de ter feito e um enorme agradecimento, sensação de aproveitar aqui toda essa audiência que vocês têm. Galera, muito obrigado, porque muitos de vocês, nós aprendemos junto, muitos de vocês me ajudaram a fazer a minha história, a nossa história, e fico muito feliz de também ter ajudado as pessoas, porque eu sempre disse assim, né? Quer dizer, uma empresa, ela não garante emprego para ninguém, mas ela pode ajudar na empregabilidade das pessoas. Então, você qualificar as pessoas da sua empresa, isso é uma coisa boa, porque se um dia você tiver que reduzir ou você não precisar mais de alguém, o cara, ele pode ser empregável no mercado. Então, eu sempre pensei nisso, quer dizer, ao capacitar as pessoas, você melhorava a empregabilidade das pessoas. Muito obrigado, galera. Um café com segurança inspirador hoje, hein? Muito top, legal. E tem uma parte disso que você compartilhou para a nossa audiência que não sabe, lá na Endeavor, né? No Instituto Endeavor, tem uma contribuição gigantesca também lá no Conselho. Então, Peter, mais uma vez, obrigado demais pelo teu tempo, pela forma com que você nos acolheu dentro do café, né? Com todas as tuas histórias, dividindo isso com a gente e com a audiência, foi um grande aprendizado. Obrigado demais. Valeu, galera! A gente se vê agora às 10 horas. A gente se vê agora às 10 horas para o lançamento da Vault aqui no canal do CT Segurança. Às 17 horas com a Adalberto Meas entregando a segurança. E às 19h30 com as gestoras da segurança, pessoal. Temos bastante coisa para a gente ficar junto hoje. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. E amanhã o Cláudio vai estar conosco aqui no café
compartilhando também muita coisa lá da Veolink, o CEO da Veolink. Valeu, galera! Nos Abraço, vemos tchau, amanhã. tchau. Abraço. Valeu! Ó, galera, a gente tem muitos gestores aqui, tem muitas dicas legais aí que o Cláudio tem para passar para nós. É um conteúdo bem bacana. Mas conta um pouquinho antes da tua história para nós. Bom, Kleber, eu comecei na área de segurança, especialmente, há 25 anos, na Guarda Patrimonial, no Grupo GP. Antes disso, eu já trabalhava com serviços, trabalhava com catering, cheguei a trabalhar na TIC, GR, alimentação, Sodexo e tudo mais. E aí eu migrei para essa área há 25 anos. Guarda Patrimonial, na GP, tenho amigos aí até hoje. Eu fiz lá, acho que foi a época mais divertida da minha vida. Faixa dos 30 anos, né? Um pouco menos, um pouco mais. São a vida toda. Destaco aí o Marcelo Farinelli, que é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida, que já luta contra ela, né? A amiotrófica. Então, esse é um guerreiro. Então, é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. E, enfim, como ele, vários outros amigos e tal, e fiz uma carreira bacana na GP, tive muita sorte, trabalhei com pessoas muito boas, fiquei 12 anos praticamente na GP, 11 anos e meio. No final da minha carreira lá, eu era o diretor corporativo, diretor comercial corporativo, e aí eu fui convidado para ser presidente de uma startup, né? que era a Veotex, na época, hoje Veolink. Pra vocês terem uma ideia, agora a GP, o Grupo GP faturava 40 milhões de reais mês em 2006, quando eu saí. Eu vim para a Veotex, que faturava 450 mil reais. Então, foi um choque, assim, né? Inclusive de gestão, né? De tudo. Completamente. A Veotex, na época, tinha o tamanho da GP Eletrônica, que eu tocava dentro do Grupo GP como um hobby, assim, não era nem era a minha atividade principal, mas eu gostava de tecnologia já naquela época. Foi permitido que eu essa divisão também, principalmente a parte comercial e tal, e aí eu acabei topando esse desafio, aceitando a mudança de coisa completamente diferente, e vim como presidente. Na época eu usava mais presidente, mais recente. E faz 14 anos que eu estou nessa. Agora, a Veotex, no ano passado, nós nos fundimos com a Security Link, que é uma empresa muito profissional também. Ambas do Grupo Graber, então isso facilitou demais. E hoje eu estou à frente da Veolink, muito feliz, muito animado, como se tivesse começado ontem no segmento, sendo muito bacana, apesar dos desafios aí. Legal. O Cláudio, e por toda essa, né, ao longo aí desses 25 anos, falando de gestão, do mercado de segurança, né? Como que, olhando pela visão de gestão, como que você viu a evolução disso? Tanto as pessoas, os profissionais, os conhecimentos, as empresas. Compartilhe um pouquinho disso daí com a gente. Olha, Roberto, o mercado mudou muito nesses 25 anos. Vamos trabalhar em 25 anos, né? É um período mais interessante, né? Quando eu vim para esse mercado, foi meio que por acidente, né? Não se planejava trabalhar na área de segurança, né? A gente chegou a comentar sobre isso antes. Você caía nisso. Eu arrumei um emprego aqui, uma empresa de limpeza. No meu caso, por exemplo, meu ingresso no Grupo GP foi para a área de limpeza e conservação. Eu sei vender limpeza, tá? Eu sei fazer conta de mão de obra de limpeza, quanto que precisa de faxineiro. Eu aprendi isso, me orgulho, porque é muito bacana. Você tem uma série de critérios técnicos para desenvolver um projeto, etc. E a evolução natural naquela época era que, poxa, você veio para esse ramo. Eu vim de uma família muito humilde, então eu não tinha condições de competir no mercado financeiro,
ou na indústria automobilística, ou em uma outra coisa de mais glamour e tudo mais. Então, eu acabei caindo também, né? Sou formado em administração, acabei caindo nessa área. E foi uma enorme sorte, porque é um segmento excelente para quem quer desenvolver uma carreira, quem quer ter uma carreira longeva. Isso é uma grande vantagem na área de segurança. O tempo passa para você na área de segurança, você agrega experiência, a experiência é muito bem-vinda na área de segurança, né? Então, você pode ter uma carreira mais longeva, você pode trabalhar até 60, até 70 anos, se você tendo conteúdo, se atualizando, etc. O mercado te recebe muito bem ainda, né? Então, naquele momento lá atrás, o segmento era mais ou menos isso, era um apanhado de gente de todo tipo, muita gente vindo do Exército, ainda tem isso, quer dizer, os famosos R2, né? Conheci vários, Eduardo Toledo Pereira, por exemplo, trabalhou comigo, Edson Camargo, os dois são R2, o próprio Fabio Fanganiello era R2 também. Então, assim, você tem uma equipe muito grande de gente oriunda do Exército, que ocupavam algumas posições, e o resto que foi caindo de paraquedas. De lá para cá, eu tenho percebido uma constante melhoria tanto do nível das pessoas que atuam no segmento de segurança, seja segurança física, seja segurança eletrônica, tecnologia, e inclusive pessoas que procuram fazer uma carreira desde o início. A pessoa vai estudar, vai fazer uma faculdade, voltado já para alguma coisa que se encaixe no nosso segmento, existem alguns cursos também complementares e tal, e já vem para o segmento querendo fazer uma carreira no nosso segmento. E isso, para mim, é muito bom. Eu acho que o nível das pessoas... Ontem, o próprio Peter comentou isso na entrevista dele. O Peter, que eu tenho a honra, o prazer de trabalhar com ele, de aprender com ele todo dia. E, cara, você aprende todo dia. Cara, impressionante. Eu trabalho com o cara há 10 anos, todo dia eu aprendo alguma coisa, ele vem com uma história nova, uma ideia nova. E ele falou a mesma coisa, quer dizer, as pessoas melhoraram muito, né? A mão de obra que está disponível hoje no nosso momento é um nível muito melhor. Então, eu olho para o futuro do segmento com bons olhos em função disso. Estamos no caminho certo. Legal. Deixa eu só aproveitar e chamar o pessoal do Insta aqui para o YouTube, 8h15. Galera, youtube.com/CT Segurança. Você que está assistindo a gente pelo Insta, corre para cá, vem cá com a gente, para que a gente possa interagir com vocês. Deu horário, Silvano? Show! Deu horário. Ontem a gente não quis interromper, porque o Cláudio comentou uma coisa importante. Ontem nós estivemos com o Peter Graber. E esse episódio fica aqui registrado no canal, você que não assistiu. E os nossos cafés também são reprisados ao 12h15. Entra a reprise do nosso café, viu, Cláudio? O pessoal que não chegou cedinho com a gente tem a oportunidade de ver o replay ao 12h15. E depois a Lagoa Azul e depois o Corcel Negro. Não, é o que eu falei reprise. Porra, não é reprise, é replay. É o nosso... Vale a pena ver de novo. É isso aí. Cláudio, o pessoal aqui no Facebook, no Facebook do CT Cris, está perguntando... Só aproveitando, antes de você pode aproveitar, falar para a galera. Pessoal, não esquece também que no domingo passa toda a programação do CT também. Então, domingo, no canal do CT do YouTube, toda essa programação da grade, né, que acontece à tarde e à noite, ela passa de novo ao longo do domingo para você poder pegar a notificação e assistir também. Isso porque eu ainda não consegui esse pessoal a fazer o café ao vivo no domingo, mas eu ainda vou convencer. O problema não é convencer a mim, Christian, é convencer a minha esposa. E a família, esse é o desafio. Depois de tanto tempo de quarentena, tá mais fácil. Ela vai querer que você vá pro CT no domingo também. Ó, lembrem-se do ditado que eu coloquei aí antes do programa para vocês, hein? Mamãe feliz, sabedoria. Todo mundo feliz. Sabedoria. Estávamos conversando justamente sobre isso. E a deixa foi que em casa só tem 2 jeitos de fazer as coisas. O da Simone, que é o Sandro Menezes chama ela de Dona Clebona,
Tem o jeito dela e o errado. É simples assim, né? Muito, muito simples, não tem discussão. Mas aqui no Face do CT, o pessoal está querendo saber um pouquinho sobre a Veolink. O que a Veolink faz? A empresa Veolink. Algumas pessoas aqui querendo saber um pouquinho do teu trabalho, Cláudio, na empresa. Você pode dar um resumo para a gente aqui? A Veolink, ela é uma integradora de alto nível. Então, o que isso quer dizer? Nós temos capacidade de desenvolver, implementar, dar manutenção em sistemas dos mais diversos fabricantes, além de desenvolver soluções e tecnologia proprietária. Então, eu diria, o Neto, que vocês também conhecem, que eu também tenho muita sorte, cara. Sorte que eu tenho com relação às pessoas que trabalham comigo. E o Neto, ele tem um conceito de pirâmide muito interessante, onde ele coloca na base da pirâmide monitoramento de alarme, instalação de alarme, etc., que são a grande massa do mercado, tudo mais. Uma faixa intermediária, que são as instaladoras de soluções mais sofisticadas, que a gente até comumente já se acostumou a chamar de integradores, né? Mas que, na verdade, são empresas de instalação, configuração de equipamento. E no topo da pirâmide, uma parcela muito pequena de empresas que têm capacidade de, além de fazer instalações, customizações, instalações de equipamentos, elas têm capacidade de desenvolver soluções e fazer customizações em tecnologias proprietárias e de terceiros também. Então, a Veolink está nessa ponta da pirâmide. Nós atuamos no Brasil inteiro, são mais de 300 cidades onde existe a operação da Veolink. Nós temos um centro de desenvolvimento de tecnologia. Na verdade, são dois, um em São Carlos, um em Belo Horizonte. A Veolink tem uma marca própria de controle de processo, que é o Nautilus, que é um sistema que não vem para concorrer com ninguém, tanto que nós integramos sistemas de terceiros também, nós somos parceiros muito fortes da Lenel, Taiko, várias marcas aí a nível mundial, mas ele vem complementar uma faixa de idade que os grandes sistemas, por exemplo, não conseguem atender. São customizações específicas, o cliente precisa de um sistema que faça uma mistura de 3 ou 4 funcionalidades que você tem nos sistemas de mercado mais tradicionais, mas não estão juntas. E aí esse é um desafio que o Buiú, que esteve aí com vocês também, o Mr. Hacker, junto com o Flávio, em Belo Horizonte, eles têm capacidade de desenvolver. Além disso, a Veolink possui também uma experiência muito grande e um desenvolvimento proprietário também na parte de software, de transmissão de imagem por celular. A empresa começou, inclusive, baseada nessa tecnologia em 2004. E, então, hoje, nós disponibilizamos para o mercado um sistema de monitoramento veicular com imagem real-time, uma série de relatórios. Então, não é um rastreamento de veículos, mas sim um acompanhamento de veículos para quem possui uma transportadora que transporta uma carga muito valiosa, ou para escolta, ou para empresas de segurança, enfim, você tem diversas funcionalidades. E, por fim, nós temos um sistema desenvolvido por nós inteiramente, que se chama, nesse momento, se chama Honda, mas nós somos meio ruim de nome, sabe? Assim, melhorar os nomes. Mas ela também é um sistema de gestão de processo muito interessante, está fazendo um sucesso muito grande e que é desenvolvido inteiramente pela nossa companhia. Então, basicamente, um overview aí da Veolink. São agora com 170 colaboradores diretos, nós temos 350 prestadores homologados no Brasil. Esse ano, o faturamento em torno de 55, 60 milhões.
um orçamento para o ano que vem bem agressivo aí, na parte de 30, um pouco mais. Graças a Deus aí conseguimos passar até agora por essa crise sem perder performance. Então nós estamos conseguindo cumprir o orçamento desse ano, está sendo uma vitória, assim. A minha equipe é sensacional. A minha equipe operacional é fora de série, minha equipe comercial são as melhores pessoas que eu poderia trabalhar. Então, enfim, sou um cara de sorte, eu estou no lugar certo, na hora certa. E aí, por favor, comprem da Veolink. Que nem o merchan. Oportunidade, vocês não vão se arrepender. Ô, Cláudio, falando de gestão, de alta performance, enfim, mas gestão no geral, e como você mesmo disse, o nosso mercado, ele nasceu e as pessoas entravam no mercado muito mais porque acabavam caindo no segmento do que realmente porque pensavam nesse segmento como carreira, ou seja, que desejava realmente seguir isso. Talvez realmente um pouco diferente hoje, onde a gente já vê realmente as pessoas se interessando mais em entrar por propósito no nosso segmento. Mas, assim, é comum. A gente tem um segmento pulverizado, né? Muitas empresas, uma quantidade grande de empresas, muitos formados por pequenas e médias. A gente não tem, sei lá, um consolidador de mercado, né? A gente tem poucas grandes empresas e muitas pequenas empresas. Aonde a gestão não é o core do negócio de ninguém e ninguém enxerga a gestão, ou poucos enxergam a gestão como algo importante. A gente vê muitas empresas entendendo que o que vale é vender e entregar. Vender e instalar já é o suficiente para a empresa ir bem. E a gente sabe que não, que isso é um percentual da empresa, né? A gente precisa saber fazer gestão de caixa, gestão de pessoas, gestão de portfólio e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente disso, dessa sua visão, o quanto conhecer de gestão faz a diferença numa empresa para ela ter bons resultados ou ela melhorar seus resultados. Enfim, para todo mundo que está assistindo a gente, independente do tamanho da empresa, conseguir cada vez mais entender e colocar em prática dos seus negócios uma gestão ampla e de verdade, assim, não só no discurso, né? Tá certo, Roberto. Bom, inicialmente, quer dizer, você definiu o que é um negócio, né? É uma empresa. Quando você monta um negócio, a primeira coisa que você precisa saber é qual é a porta de saída desse negócio. Segurança, nós sabemos que toda vez que você entra em algum lugar, você tem que olhar onde é que é a saída. Então, uma empresa, para ela ter valor, ela precisa ser vendável. Ponto. Isso não quer dizer que você vá vender a empresa, mas você tem que ter um ativo, e que esse ativo ele tem que ter um valor, e valor ele não pode ser só teórico, ele tem que ter um valor prático. Então, alguma coisa tem um valor prático a partir do momento que ela tem uma oferta. Enquanto ela não tem uma oferta, é só especulação. Quando você monta uma empresa, ou você para pensar no seu negócio, você já montou sem pensar nisso, mas você parou para falar, puxa, agora. Você tem que buscar uma gestão, primeiro uma gestão com um fim. Quer dizer, qual é o fim dessa gestão? Para que essa gestão? Para que eu vou fazer essa gestão? Então, eu vou criar uma empresa de valor. No nosso segmento, uma empresa de valor, ela precisa, no meu ver, lógico que isso é uma opinião minha, receita recorrente. A empresa que tem receita recorrente, principalmente no segmento de segurança eletrônica, ela sai na frente. São contratos de locação de equipamentos, contratos de manutenção de equipamentos, contratos de monitoramento. Esse colchão de receita recorrente que você tem, ele te dá uma coisa que é fundamental na gestão de qualquer companhia, que é previsibilidade. Então, quem monta uma empresa hoje, ou está no momento de, como você disse, um mercado muito pulverizado, muitas empresas pequenas, às vezes a pessoa começa meio que por acaso, era técnico, perdeu emprego, montou a empresa dele, está querendo começar, etc. Essas pessoas elas precisam respirar e fazer um plano
de crescimento dessa empresa. Eles precisam imaginar onde eles querem chegar, criar um plano de negócio que consiga ser baseado em receita recorrente o máximo possível. É lógico que você tem que ter um mix, venda para geração de caixa, para investir na receita recorrente, porque a recorrente demanda investimento. Então, se você não tem recurso para investir, você tem que criar uma maneira de gerar esse recurso, e a venda é uma maneira de recurso. Criar um plano de negócio, criar um orçamento baseado em cima disso, e, a partir desse orçamento, você fazer uma gestão rigorosa de custo. Isso é primordial no nosso segmento. Eu canso de ver empresas do nosso segmento quebrarem, porque o empresário, o acionista, ele começa a ter um pouco de sucesso, ele já comprou um helicóptero. Esse é o primeiro sinal de que a empresa está no caminho errado, né? Lógico que existem N exceções, mas a verdade é que a pessoa precisa, o gestor da companhia, o acionista, ele tem que ter um orçamento, seguir esse orçamento e ter consciência de que o nosso mercado é um mercado de margem, é um mercado muito competitivo. Todo mercado muito competitivo, a margem tende a ser mais achatada. Quem define o preço do nosso serviço não somos nós, é o mercado. A única coisa que você tem aí de capacidade de fazer é ajustar o teu custo. A margem é o que vai sobrar. Então, isso tem que ter na cabeça o tempo inteiro. Uma forte gestão de custo, que é o que nós temos na Veolink hoje. Na Veolink, eu priorizo o recurso. Nós estamos num escritório simples, nós não temos grandes sofisticações em nada. Todo o nosso recurso ele é voltado para pesquisa e desenvolvimento, para a área operacional e agora alguma coisa em termos de marketing digital para que o mercado conheça o que a Veolink faz. Esses são os 3 pilares que sustentam a empresa, né? Então, na minha maneira de ver, você tem que caminhar por isso, uma forte gestão de custo, saber aonde você quer chegar e um foco muito grande na geração de receita recorrente. Eu acho que isso aí é uma receita que uma empresa do nosso segmento, se ela seguir, ela vai se dar bem. Ô, Cláudio, vou fazer uma pergunta aqui do chat. O Renato Buiu fez uma pergunta seguinte: qual que foi o maior desafio que você considera que você superou, mais difícil, fora aguentar ele? Pois é, porque senão já seria o primeiro. Não vamos, é que ele já queria falar dele mesmo, entendeu? Entendi. Na verdade, muito pelo contrário, tá? O Buiu é uma pessoa. Eu tive experiências anteriores com pessoas de pesquisa e desenvolvimento. Eu diria que esse foi realmente um dos maiores desafios da minha vida, foi entrar nesse mundo do P&D, né? Porque você trata com pessoas que elas não são iguais às outras. São pessoas diferentes. Eu cheguei a pensar que eles eram marcianos ou qualquer outra coisa. Porque o raciocínio dos caras ele é diferente, né? E o Buiu e o Flávio também, lá em Minas, eles não são assim. Quer dizer, demorou para eu achar uns caras normais, sabe? Os caras são geniais. Quer dizer, você percebe que a cabeça do cara funciona de um jeito diferente, eles têm uns insights, é muito rápido o raciocínio, dá até raiva de conversar com esses caras, o raciocínio deles é muito rápido, mas eles são pessoas de bem com a vida, tanto o Buiu quanto o Flávio tá hoje. Então, é um prazer enorme trabalhar com eles, é uma sorte muito grande, sou muito grato a eles por tudo que eles fazem pela companhia, mas eu diria que assim, o maior desafio que eu enfrentei até hoje foi realmente transformar esse conhecimento, essa capacidade de criar produtos e tudo mais em negócio. Porque de boa ideia, né, de boa intenção, o inferno está cheio. Esse ditado é mais velho do que andar para frente. E eu acho que um grande desafio foi esse. Nós criamos produtos bons, produtos que geram receita, produtos que
fizeram a diferença na vida da Veotex no passado, estão fazendo agora na vida da Veolink, já faziam na vida da SL. Então, isso realmente é um enorme desafio, mas que fica muito mais fácil por ter profissionais como esses do meu lado, não tenha dúvida. O Cláudio, uma outra coisa que às vezes a gente, não sei, pode ser só sensação, mas a gente vê menos, que é essa questão, talvez até por a gente sempre ter tido um mercado um pouco disperso, e talvez todo um movimento que tem sido feito agora de mercado mais unido, isso pode facilitar ou criar oportunidades daqui para frente, que é a questão de M&A, né? Fusão, aquisições, junções, que é muito comum em diversos segmentos, e no nosso mercado, às vezes, a gente não via muito. Então, fala um pouquinho disso, dessa visão, como isso pode ser um meio de crescimento, de você adicionar valor, agregar valor, entregar valor para o cliente. Olha, essa sua pergunta é fundamental, né? Porque ela complementa quando nós falamos aí da gestão, da base da gestão. Quando eu digo que você tem que saber para onde você quer ir com uma companhia e o que você quer fazer dela e a porta de saída lá na frente, isso envolve M&A, obviamente. M&A é uma tendência mundial, é uma tendência no Brasil. Você parar de olhar para o seu competidor para o seu concorrente como um competidor. Na verdade, é uma rede de integração aí, de cooperação, muitas vezes. Você faz um pedaço do trabalho, o cara faz o outro, e as coisas vão se encaixando. Lógico, existe muita concorrência, eu quero matar meu concorrente alguma coisa, mas depois que passou, igual jogo de futebol, né? Todo é amigo. Mas então é uma tendência muito grande você partir para um M&A em algum momento da vida da empresa. E eu acho que toda empresa tem que estar preparada para isso. A parte boa disso é que uma empresa estar preparada para partir para um M&A, ela tem que ser boa. Simples. Ninguém vai comprar uma empresa ruim. Então, o esforço que você faz para deixar a sua empresa preparada para ser comprada ou comprar uma outra empresa, quer dizer, o esforço que você faz para comprar uma outra empresa, esta outra empresa que queira ser vendida também tem que fazer, uma gestão de primeiro mundo, quer dizer, você tem que ter uma gestão transparente, fundamental. Os números que você apresenta têm que ser aplicados, eles têm que ter credibilidade, né? Você tem que ter um planejamento estratégico para essa empresa que faça sentido. Empresa, você tem que olhar para frente e dizer, não, essa empresa realmente tem futuro e vale a pena ser adquirida. Então, eu considero o M&A hoje uma coisa muito natural e quem não estiver preparado vai ficar para trás, porque a quantidade de fusões que vão... Poxa, nós passamos por uma o ano passado, né? A fusão da Veotex com a SL, no meu entendimento, principalmente no entendimento de quem interessa, que são os acionistas, foi muito bem recebido. Eles acham que o resultado foi muito bom, eu também acho. Nós somamos duas empresas e conseguimos chegar no resultado de 3, né? Então, ou seja, 1 mais 1 não virou 2, virou 3. Tudo melhorou, os processos melhoraram, tudo que era de bom nas duas empresas nós conseguimos manter, e tudo que não era tão bom nós ou substituímos ou conseguimos melhorar com a experiência da que estava melhor. Então, assim, não teve nada ruim. Outra coisa, os nossos funcionários foram preservados. A empresa não diminuiu o headcount. Algumas funções só, mas muito pouca coisa. Todo operacional foi preservado, todo PD foi preservado. Então, assim, foi um processo que, do meu ponto de vista, foi sensacional. A Veolink hoje é uma empresa muito melhor do que a Veotex e mais a SL era no passado. E eu sugiro para todos os empresários hoje do segmento, todos os gestores, que preparem suas empresas, porque em um determinado momento, no futuro, vai haver uma possibilidade de um M&A, e eles têm que estar preparados para passar por isso.
Inclusive essa questão do valuation, né? Está sempre atento para que você possa ter os indicadores, para que você possa ter os critérios muito bem estabelecidos, para que você saiba o quanto vale, o quanto está valendo e o quanto você quer que vale a tua empresa. Né? Isso é super importante. E até o que você quer com o M&A, né? Que às vezes Exato. é isso que o Claudio falou, você quer dar saída, né? Você quer fazer um exit, você quer se aposentar, você quer juntar forças, você quer dominar o mercado, você quer explorar um segmento, isso é mega fundamental, né? Não, agora, e voltando, só complementando, quer dizer, nessa questão do valuation, a receita recorrente para uma empresa que quer ter um valuation positivo, um bom valuation no futuro, seja para captar um sócio, um investidor, seja para ser vendida, seja para uma fusão, etc., é fundamental. A empresa de projeto, a empresa que só vende projeto, vocês falaram, vender, instalar, receber. É difícil até de você fazer um valuation. Você tem que fazer um valuation voltado para um funil de vendas que o cara diz que vai acontecer, mas que não existe nenhuma certeza, né? Lógico, você tem um histórico daquela empresa no passado, ela vende 30 milhões de reais ano na média. Tá bom, mas daqui para frente, como é que vai ser? Que garantia o passado me dá? Eu não vou gerenciar olhando para o retrovisor, eu tenho que olhar para frente. A empresa de receita recorrente, não, ela te dá previsibilidade. Você consegue fazer uma conta, você consegue projetar o teu fluxo de caixa descontado para o futuro, trazer isso a valor presente, falar, puxa, isso aqui vale tanto, é mais tangível. O M&A de uma empresa de receita recorrente ele é muito mais, inclusive, muito mais fácil de fazer. Por isso que eu insisto, as empresas procurem receita recorrente. E dentro desse processo todo que a gente está falando, isso vai fazer muita diferença no futuro para essas. Ô, Cláudio, aproveitando uma colocação do Neto, e a gente já tinha conversado sobre isso, né? O conselho te entende como uma pessoa firme, mas... Mão de vaca é o termo. Vamos aliviar. Os caras falam que eu sou mão de vaca, firme, e eu não estou nem aí. É exigente. Eu sou mesmo e ponto. É firme, é exigente, mas ao mesmo tempo é apoiador. Então tem um olhar muito focado no cliente e nos colaboradores. A gente vive um momento de pandemia onde se fala muito essa questão da humanização. Qual dica você dá para um gestor que está aqui na nossa audiência para manter esse equilíbrio, ao mesmo tempo ser firme e ser apoiador? É engraçado esse troço de ser CEO de empresa. Então, desmistificar um pouco isso, eu acho o seguinte, quanto mais alto você chega numa organização, mais você vai percebendo que você está ali para servir as pessoas. Então, se eu puder definir o meu trabalho hoje, eu sou um servidor de pessoas. No sentido de eu sirvo os meus clientes, eu sirvo os meus fornecedores e eu sirvo a minha equipe. Então, mas isso é muito fácil de falar, na prática não é bem assim. Não, a prática é assim. Eu sou o que recebo por último, eu sou o que não tem nenhum benefício diferente dos outros, eu não enfim, minha porta está aberta 100% do tempo, eu exijo do meu pessoal operacional e do meu pessoal comercial que me tragam os assuntos no início, na fase inicial, para que não se tornem bola de neve. Eu faço questão de ir no cliente discutir um problema no primeiro minuto. Eu sirvo essas pessoas. O gestor que não se colocar numa posição de serviçal, e é serviçal, sim, isso não tem demérito nenhum, você entendeu? Você busca ser presidente de uma empresa, ser CEO de uma empresa, você tem que trabalhar isso na sua cabeça, você tem que ser o serviçal de todo mundo. Quem não tiver, na minha visão, quem não tiver esse entendimento,
não vai ter sucesso como gestor de uma equipe ou de uma empresa. Tem que estar à disposição das pessoas o tempo para ajudar, trazer a experiência que você tem, discutir um caso que você já atuou há alguns anos atrás, trazer para a mesa, dar ideia para o pessoal. Eu procuro fazer assim. Eu não sei se eu consigo, mas eu acordo todo dia de manhã me policiando e dizendo: hoje eu quero servir. Seja lá quem for, meu cliente, meu funcionário, meu fornecedor, eu estou lá para isso. Cláudio, sabe uma coisa que eu acho muito louca dessa filosofia? Porque no final das contas é uma filosofia, né, de vida, né? Você acaba... Quem leu lá, um dos maiores best-sellers da história aí, que é o Monge Executivo, né? Falar disso há muito tempo atrás já. Mas eu acho que uma coisa muito legal dessa tipo de trabalho, da forma de você encarar, é que as pessoas não percebem que está nas entrelinhas, né? Então, quando você tem esse tipo de postura, primeiro que você fica mais em paz consigo mesmo. E você também acaba trazendo mais as pessoas para perto. Mas existem algumas questões estratégicas que estão arregadas ali, se você for ler direitinho, você percebe que é o seguinte: é uma das formas mais legais e mais práticas que você tem de ver realmente quem são as pessoas, né? Quem é aquela pessoa que, de repente, você vai abrir uma pequena concessão, sabe? Vai dar a mão e ela vai querer teu braço. Quem é aquela pessoa que ela se perfaz, mas, de repente, ela não é aquilo tudo. Então, você começa a perceber de uma forma mais fácil quem é quem. Ao mesmo tempo, perceber aquela pessoa que é mais tímida, mais comedida, mas que tem uma alta performance, que é uma pessoa que vale a pena apostar pra caramba, né? Porque você tira aquela barreira, aquele estigma de que eu sou o chefe, bate na minha porta para entrar, né? E tudo mais. E a relação como um todo acaba ficando mais verdadeira. E aí você consegue saber exatamente em quem apoiar mais, quem apostar mais, quem vai te dar um rendimento melhor no futuro, quem não está engrenando na máquina da empresa e assim por diante. As pessoas não entendem que tem esse outro lado, esse benefício muito grande por trás. Então, Silvano, isso é verdade. E uma outra coisa que ajuda muito, tá? Você fazer uma gestão por resultado. A partir do momento que você define metas dentro da sua companhia, você elimina o lado pessoal, vamos chamar assim, na questão do, como você falou, do tratamento, quem é melhor ou quem é pior. Quem é melhor ou quem é pior é quem entrega mais. Quem entrega mais, quem entrega menos. Lógico que você está aqui para ajudar todo mundo a entregar mais, né? Mas você tendo esse número para medir, você tira esse peso das suas costas. Puxa, será que eu gosto mais de fulano? Será que eu gosto mais de Beltrano? Isso não interessa. O que interessa é o resultado da companhia, e quem entrega se perpetua, quem não entrega fica pelo caminho. E você fica mais tranquilo também, porque a consciência de quem está sozinho no topo é muito difícil, pesa demais. Isso é muito solitário nas suas decisões, né? Quer dizer, na verdade, eu procuro dividir o máximo possível, mas a última palavra acaba sendo minha, né? Então, você acaba se isolando um pouco. Então, essa questão de servir também é importante para você como pessoa, para você como profissional, ficar aberto para as pessoas e participar do problema, estar ali junto com a sua equipe e tudo mais. O dia que eu não conseguir mais fazer isso, eu paro de trabalhar. Pessoal, que aula! Que aula! A gente queria saber um monte de coisa, porque tem um desafio gigante. A gente está falando de uma empresa que atua em nível nacional, como controlar, como incentivar, quais os critérios que você utiliza para poder gerir, né, essa empresa num continente. Mas o nosso horário do café chegou ao fim. Passa rapidinho. Cláudio, quem quiser fazer contato com você, com a Veolink, quais os canais aí de comunicação que a gente tem com a companhia? Nós estamos no LinkedIn, né? Então eu estou lá à disposição, e estou à disposição. Nosso site, né? veolink.com.br, nas redes sociais também, Instagram, Facebook, e é isso. Estamos à disposição aí para conversar, para ajudar no que for possível. Muito legal, galera. Perfeito, muito bom. Cláudio, Show. muito obrigado. Foi fantástico. Muito. Eu que agradeço. Vocês são gente finíssima e vocês são um exemplo dessa melhoria do nosso segmento nesses últimos 25 anos. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado toda a equipe. E, galera, nos vemos daqui a pouquinho na programação do CT Segurança. E amanhã o Café com Segurança está de volta aqui ao vivo, das 8 às 8h45.
É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço. Valeu! Muito bom o programa de hoje, hein? Fantástico, fantástico. Fantástico, Cara, muito legal. Cara. Absurdamente sensacional. E essa questão que a gente traz, primeiro, da história e segundo, do servir, né? O CEO aí como alguém que está realmente servindo os seus colaboradores para que eles possam chegar nesse nível e essa... Baita ensinamento. Essa é uma dica. E se você quiser conhecer um pouco mais fundamental. do nosso amigo Paulo Gasper, tem o podcast do CTcast com ele, né? Onde ele fala mais Verdade. sobre isso, que é muito legal. É só Muito procurar aí no top. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, como CT Espaço Segurança. Isso aí. CT Espaço Cast. CT Espaço Cast. CT Cast. É isso aí. CT Espaço Cast nas principais plataformas de áudio. É isso aí, galera. Boa semana para todos. Amanhã, dia 24, a gente estará juntos novamente das 8 às 8h45 com mais 2 convidados sensacionais. A gente se vê Fantástico. amanhã. Falou. Valeu!